Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muito bom dia! Que a paz de Cristo reine no seu coração e na sua vida. Saiba de uma coisa, Jesus ama você e Ele tem algo para falar com você nesse dia. Fique com a gente para mais um momento de fé, de esperança, nossas pérolas de sabedoria. Você que me ouve logo pela manhã pelas emissoras de rádio, você que nos ouve também o nosso podcast pelas plataformas digitais e também pelo nosso canal no YouTube. É muito bom saber que você está conectado com a gente, agindo Deus quem impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias. Daqui a pouquinho vamos falar sobre mais um desafio para vencermos e quero convidar você para neste domingo agora, dia 25 de junho, às 9h30 da manhã, estar com a gente aqui em Curitiba, às 9h30 da manhã deste domingo, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Vem com a sua família para uma manhã do Agir de Deus. Entrada franca e a sua participação com a gente no presencial, a gente fica muito feliz em poder conhecer você e ministrar uma oração no presencial. Um grande abraço a todos vocês que têm estado conosco em Curitiba, aqui no hotel, aos domingos. Então aproveite esta oportunidade. No nosso Instagram, segue a gente lá pelo Instagram, você acompanha também a nossa divulgação, nossas reuniões presenciais e também você pode participar de nossas lives, quando assim fazemos pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá. Tá certo, amados? Vamos então para mais um desafio. O desafio de hoje é justamente a nossa vida para Cristo, ou seja, viver para Cristo. O desafio que todos nós temos que vencer é justamente o de viver para o Senhor Jesus, que é mais um desafio dessa série que eu estou apresentando para você durante esta semana. Cada dia dessa semana estamos falando de um desafio, uma linguagem mais simples possível e também uma palavra compacta para você ser abençoado. Nós costumamos a viver para os nossos desejos, interesses e objetivos. Todos nós, seres humanos, somos assim. Já tive oportunidade de declarar onde tenho ministrado a palavra de Deus e quero repetir para você aqui que existe um texto bíblico e quando a gente lê, ou quando eu leio, vem justamente confrontar o meu viver cristão e justamente vem me desafiar sobre qual é o significado então da vida cristã. Olha que interessante, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que interessante isso. Viver totalmente para Cristo é um grande desafio na vida de qualquer cristão. Não sei se já perceberam qual é o problema. Ele começa quando pensamos que, ao priorizarmos os nossos interesses, desejos e objetivos, deixando Cristo em segunda opção, iremos nos dar bem. Isto parece óbvio, mas mesmo assim, muitos de nós acabam por agir exatamente dessa maneira. Mas, para mostrar como estamos completamente equivocados, Jesus afirma em um dos textos mais lidos, ou até mais lindos, de toda a Bíblia, que eu leio sempre, que é Mateus capítulo 6, do 25 ao 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu,
que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que texto sensacional, queridos! Quando passamos a viver para Cristo, colocando-o como a prioridade na nossa vida, Ele supre as nossas necessidades existenciais. Lutamos tentando preencher as necessidades que temos em nossa vida, mas não conseguimos alcançá-las e muito menos a Cristo. Isso acontece porque Jesus não veio a este mundo para ocupar o segundo lugar na vida de ninguém. Ou Ele tem o primeiro lugar em nossa vida, ou Ele não ocupará lugar nenhum. Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. Então, quero falar duas coisas aqui interessantes. Primeiro, viver para Cristo na questão financeira. Talvez a área financeira seja uma das esferas onde é mais difícil vivermos totalmente para Cristo. É preciso haver uma forte renúncia. Algum tempo atrás, foi feita uma declaração, eu fiz uma declaração o seguinte: financeiramente, o último ano foi mais difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo foi o ano em que semeei ofertas na obra de Deus. Quando você ouve uma frase dessa dita por um líder, por um pastor, por alguém que está ensinando os princípios da palavra de Deus, a gente fica meio assim que olhos arregalados, vamos assim dizer, né, quando escuta isso. Mas vou te explicar uma coisa. Como pode ser isso? Se foi um ano difícil, financeiramente falando, como eu pude semear ainda mais, sendo que foi difícil, né? Às vezes, nessa área financeira, todo mundo, todas as pessoas, acontece um revés financeiro. Às vezes enfrenta uma dívida, um negócio que não deu certo. Então, eu quero deixar claro isso aqui, amados, que se você está passando um momento difícil na área financeira, sabe que você não é o único. Todo mundo tem os seus desafios. Agora, não é porque estou passando por um momento delicado que eu vou deixar de viver para Cristo nessa questão financeira. Ou seja, Deus é o dono de tudo. Ageu, no livro de Ageu, ele diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Quer dizer, Ele é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Então nós precisamos compreender isso, né? Que Deus é o dono de tudo. Então Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar vitória neste momento que você está enfrentando, mas que você possa, mesmo diante de algum aperto, você não deixe de semear uma semente financeira, não deixe de semear, porque é nesse momento de batalha, ou às vezes de um período de escassez, é que eu vou provar minha fé. Não, eu vou semear uma semente, eu vou manter a minha semente. Deus vai fazer maravilhas. Isso é uma questão de fé, isso é uma questão também de fidelidade, isso é uma questão de caminhar com Jesus. Me vem à mente agora quando Jesus estava ali dando seus ensinamentos, ali durante 2, 3 dias, e tinha muita gente ouvindo os seus ensinamentos, e ele abençoando o povo, curando e tudo mais. Aí quando terminou aquela reunião, o pessoal ia para casa e Jesus observou que o povo precisava agora de comida. E daí ele perguntou para os discípulos: olha, a gente precisa agora dar comida para esse povo aí.
Aí um dos discípulos disse: mestre, olha, a gente tem um pouco de dinheiro aqui, mas é insuficiente para tanta gente, para comprar pão para tanta gente. Aí um outro disse assim: mestre, tem um jovem aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes. Não é? E foi quando esse jovem, então essa pessoa, deu para Jesus 5 pães e 2 peixes. Ou seja, era pouco, não dava para todo mundo. Mas o que aconteceu? Através daquela atitude daquela pessoa que não foi egoísta, mas plantou a semente do pão, plantou a semente do peixe, mas quando entregou para Jesus, houve a multiplicação. Quando Jesus multiplica, ele agradece ao Pai, ali tem a multiplicação dos pães e peixes, e diz a Bíblia que todos comeram e ainda sobrou. Ou seja, se aquele jovem ou aquela pessoa tivesse pensado só nela, dito assim: não, eu tenho 5 pães e 2 peixes, eu vou comer com a minha família aqui, como se fosse um piquenique, vamos assim dizer, eu vou comer aqui e cada um para si, né? Não, ele entregou para Deus. Então é isso. Então faça um propósito com Deus, entregue hoje as suas finanças nas mãos de Jesus. Sim, seja você empresário, seja você empregado, seja você um servidor público, seja você que vive da sua aposentadoria, entregue nas mãos de Deus também a sua vida econômica. Peça socorro, Ele vai te ajudar. Então é muito importante quando você consagra as suas finanças para Jesus. Isso também é uma maneira, é um desafio? É, mas apresente que o mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes, Ele tem poder de te abençoar. Conforme o texto que eu li aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E por último aqui, viver para Cristo na questão pessoal, né? Pessoal. Eu preciso fazer um treinamento comigo. O que eu estou ensinando para você, eu também tenho que colocar em prática, ok? Então, eu estou lutando para aprender o que significa viver para Cristo. A gente vive aprendendo. E interessante que parece que ninguém está encontrando tempo, às vezes, para orar, para ler a Bíblia, evangelizar, cuidar do outro, socorrer o aflito e necessitado, de dar um tempo, né, para ajudar o novato na fé. Então essas são atitudes que mostram que vamos ou não viver para Cristo. Isso tem a ver a nossa vivência em Cristo na questão pessoal. Então existe esse tipo de comportamento, né, que vai incluir essas atitudes que eu disse acima. Eu pergunto para você, você tem tirado um tempo para falar com Deus, a oração? Você tem tirado um tempo para ler as Escrituras? Você tem tirado um tempo para falar do amor de Jesus a outras pessoas? É isso. Então, viver para Cristo na questão pessoal. Então, preparem-se, né? Quero ser profeta na sua vida, para você que crê. Quando vocês fazem isso, devem estar preparados, pois Deus vai operar em áreas de sua vida que nunca viram e que nem imaginaram ser possível. É o que Deus tem planejado para aqueles que querem verdadeiramente viver para Cristo. É isso, viva, se entregue totalmente ao senhorio de Jesus. Ele quer fazer parte da sua vida. Lembra Jesus, quando ele ia na casa ali de Marta, Maria e Lázaro? Ele conversava com eles, amava demais aquela família. Chegou um momento que Lázaro morre, e depois Jesus vem de uma outra tarefa e ressuscita Lázaro, o amigo que ele amava. Então, Jesus é o mesmo. Ele não mudou. Ele ama você. Jesus tem planos maravilhosos para você. Então, se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Antes da oração, eu quero dizer o seguinte: se você é um cristão, está caminhando com Jesus, continue obedecendo aos princípios da palavra, continue lendo as Escrituras, continue nos ouvindo aqui. A gente está buscando te ajudar, te encorajar a você se fortalecer na fé. Ora, se você não é, se entregue hoje. Entregue a sua vida hoje para o Senhor Jesus. Jesus quer te salvar, quer perdoar os seus pecados, quer escrever o seu nome no livro da vida e você se torna então uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar ministrando mais uma pérola de sabedoria, mais um desafio, Senhor, que é justamente desafio de seguir ao Senhor Jesus. Dê força a mim e a todos que ouviram. Nos livra de todo mal, Senhor, e que possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nos ajude nessa caminhada cristã e tenhamos um dia de paz, saúde e prosperidade e um dia frutífero e que todos nós, eu que estou aqui ensinando, os ouvintes, os internautas, os amigos e amigas que estão me ouvindo agora, sejam abençoados e sejam pessoas também
prósperas e pessoas que praticam os princípios da tua palavra. Ajuda todos nós, Pai. Livra-nos de todo mal e abençoa os teus filhos e filhas, como também aqueles que têm sido fiel e plantado uma semente de fé no nosso ministério. Abençoa, prospera, multiplica e que hoje seja o dia de portas abertas, inclusive uma bênção financeira para aqueles que precisam. Assim oramos em nome de Jesus, Pai, e já te agradecemos por mais um dia de vida. Assim seja. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.